do canal Antônio Vieira. Bem-vindos àqueles que se inscreveram nesses últimos dias e a todos que estão assistindo, que ainda não se inscreveram, que se inscrevam para que possam receber as comunicações dos novos vídeos editados e publicados. Nesta aula 21, continuaremos a ver as noções de operação ferroviária. É a parte 4 em que continuamos tratando do movimento do veículo, né? No caso do trem, no trecho crítico. As referências e créditos bibliográficos desta aula 21 continuam os mesmos que já publicamos nas outras partes da aula. Qual é o propósito geral da aula 21? Recordando, é verificar a factibilidade do movimento do trem nos trechos críticos nesta fase de estudo preliminar do traçado. E qual é o propósito específico desta parte 4 da aula 21? É tomar a decisão de estudar outra alternativa de traçado para esse trecho crítico ou considerar a hipótese de rejeitar a estrada que nós estamos estudando. Vamos agora fazer a análise da solução do problema dado anteriormente na parte 3. Então, nós vimos na parte 3 que o valor da rampa mais forte do trecho crítico poderia ser 1%. Logo, as condições geométricas do trecho crítico da ferrovia 1, que nós estamos considerando, não constituem risco de paralisar o movimento do trem. Portanto, a incerteza de mais ou menos 10 metros da altimetria nas cartas topográficas na escala 1 para 50.000, usadas no estudo preliminar do traçado, não colocará em risco a solução na fase seguinte do anteprojeto nessa escala 1 para 2.000. Então aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês. Reparem que normalmente esses estudos preliminares são feitos numa escala topográfica, né? Numa escala, vamos chamar assim, de média, 1 para 50.000. Depois que nós selecionamos a alternativa vencedora, aquela melhor faixa de terreno, ela é mapeada e as plantas desse levantamento aerofotogramétrico serão feitas na escala 1 para 2.000. Então é um salto muito grande de 50.000 para 1 para 2.000. É preciso fazer um estudo muito criterioso nessa fase 1 para 50.000, porque caso contrário, naquelas plantas na escala 1 para 2.000, quando nós formos projetar o eixo da estrada, esse eixo poderá ser empurrado para fora da faixa mapeada, dado esse grande pulo de 1 para 50.000 para 1 para 2.000. O ideal seria ter uma fase intermediária, né? Uma vez feito esse estudo preliminar 1 para 50.000, antes de partir para o levantamento aerofotogramétrico na escala 1 para 2.000, fazer esse estudo numa escala, por exemplo, de 1 para 20.000. Isso poderá ser feito atualmente com os recursos que temos de sensoriamento remoto. Então, esses novos sensores remotos podem capturar o terreno fotografado e atualizar essa base cartográfica na escala 1 para 2.000. E a parte altimétrica pode ser atualizada também, levando-se em conta o modelo geoidal mundial, que já nos dá uma incerteza altimétrica melhor do que aquela dada aqui nas cartas 1 para 50.000. Então poderia-se fazer, por exemplo, cartas na escala 1 para 20.000, com curvas de nível com equidistância de 10 e 10 metros, né, e interpolada de 5 em 5, que daria então uma segurança maior para que essa questão levantada do eixo ser empurrado para fora da faixa mapeada não ocorrer. Então isso deve ser considerado pelos senhores em trabalhos que venham a fazer. Vamos fazer um outro processo, vamos aqui analisar um outro processo para
problema do trecho crítico. Naquele primeiro processo, nós consideramos como incógnita a rampa. A rampa, deixamos como incógnita a rampa do trecho crítico, né? Mas vamos agora ver esse outro processo em que podemos deixar como incógnita a velocidade. Essa velocidade terá como condição ser maior que a velocidade crítica, aquela velocidade de cerca de 15 km por hora. Logo, nessa equação, por exemplo, de todas as resistências ao movimento que nós temos aqui, já usamos na parte 3, naquele exemplo que nós demos, todas essas variáveis aqui, essas resistências de curva e de rampa, né? Aqui entrará, por exemplo, da resistência de rampa, entrará o valor que está lá no trecho crítico. Na resistência de curva, a mesma coisa. Se for considerada essa hipótese da rampa máxima compensada ser adotada, nós já sabemos que a resistência de curva será nula, senão aqui será considerada a sua equação da resistência de curva. E a resistência normal, ela tem aquela expressão que é um polinômio de segundo grau na velocidade. Então essa velocidade ela ficará como uma incógnita, né? A força tratora, nós sabemos que ela tem essa expressão em função da potência da locomotiva e da velocidade que estamos considerando, nesse caso é incógnita, né? Então, igualando-se aqui essa força tratora com a resistência total, com a expressão da resistência total, nós vamos poder formar uma equação do terceiro grau, né? Porque a equação das resistências totais é do segundo grau, e essa igualdade, então, formará uma do terceiro grau, né? Porque, reparem aqui, que ao se multiplicar essa velocidade, que está aqui no denominador, por essa expressão aqui da resistência total, essas equações que estão aqui afetadas com V no primeiro grau vão para o segundo, e estando com V no segundo grau, ao ser multiplicadas pela velocidade, vão para o terceiro grau. E a solução, então, a condição é que a solução do problema, a solução dessa equação do terceiro grau, vai fornecer um valor, né, que vai ficar entre a velocidade crítica e a velocidade máxima. Pode ser feita graficamente, né, como já vimos na parte 3, e a interseção aqui no gráfico vai fornecer essa velocidade V, que será a velocidade lá da incógnita. Então temos aqui a conclusão final. Este processo de análise deverá ser repetido para todas as ferrovias e rodovias estudadas, né? E eu quero, então, também chamar a atenção de vocês que nessa questão aqui do trem que nós estamos analisando, as expressões todas são empíricas e foram determinadas por experiência, considerando-se os trens que existiam na década no século XIX, né, e século XX, começo do século XXI. Agora, no século XXI, já adotando-se esses trens de grande velocidade, né, trens de alta velocidade, né, o TGV ou o TAV, essas velocidades desses trens chegam a valores assim de maiores do que 300 km por hora, 350 km por hora. Então devem-se adaptar, deve-se reestudar essas expressões das resistências e das forças tratoras, porque esse método que nós estamos usando aqui da análise para determinar a factibilidade do traçado, a operação ferroviária, é usando fórmulas empíricas que foram com base em experiências em que a velocidade dos trens eram entre 15 e 110 km por hora. Então isso deve ficar bem claro. Então vamos fazer essa conclusão final. Vamos supor que o trem, o caminhão, o ônibus formado não possa ser alterado. Eu já disse várias vezes que eu estou tratando aqui de um exemplo ferroviário, mas pode-se fazer um paralelo
e aquele curso de estradas do professor Manuel Pacheco de Carvalho, eu recomendo para que vocês vejam isso em futuros trabalhos profissionais de vocês. Pode-se fazer isso para o caso rodoviário. Então, no primeiro processo que nós vimos lá, em que a incógnita era a rampa, se a rampa calculada, ao ter ficado como incógnita, como a mais forte de uma estrada, se ela resultar menor ou igual do que aquela rampa máxima usada no grade, deve-se procurar uma alternativa para aquele trecho crítico do traçado, ou considerar a hipótese de descartar aquela estrada, né? Aquela ferrovia ou rodovia. No segundo processo, em que a incógnita era a velocidade, se a velocidade calculada for menor do que a velocidade crítica, aqueles 15 km por hora, então aquele trecho crítico da estrada deverá ser mudado ou considerar a hipótese de descartar esta estrada. Aproveitando para fazer um resumo geral do estudo do traçado que estamos fazendo, ao longo dessas 21 aulas de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental desse traçado preliminar, nós abordamos os seguintes estudos. Abordamos o estudo geométrico, considerando a rampa máxima e o raio mínimo da estrada. Abordamos os estudos geológicos geotécnicos, levando em conta a estabilidade das encostas, zonas de talos, tudo direitinho. Abordamos os estudos hidrológicos, considerando e chamando atenção para a coda de enchente máxima, a vazão dos rios cortados e os mananciais. Abordamos os estudos ambientais, onde chamamos atenção para as zonas de mata cortadas pelas estradas, florestas, reservas biológicas, naturais, indígenas, entre outras coisas. Abordamos os estudos socioeconômicos, levando em conta que serão feitas desapropriações nas áreas rurais e nas áreas urbanas, quando a estrada está próxima de vilas ou cidades. E, finalmente, agora abordamos a operação da estrada, para que possamos ter uma ideia de garantir a continuidade do transporte. Mas ainda resta saber sobre o que estamos estudando, dentre as várias alternativas rodoviárias e ferroviárias estudadas, que o DENIT preconiza que se estude no mínimo 3 alternativas rodoviárias, 3 ferroviárias, né? 3 para cada modalidade de transporte. Qual é a melhor alternativa rodoviária dessas 3 estudadas, por exemplo, no mínimo? Qual é a melhor alternativa ferroviária? Então nós vamos ter que fazer uma competição entre essas alternativas rodoviárias. Elas terão que competir entre si para saber delas qual é a melhor. A mesma coisa entre as alternativas ferroviárias. Isso nós vamos ver na próxima aula, ter uma ideia como é que se faz essa competição entre essas estradas para que se tenha uma ideia da vencedora. E depois, tendo a vencedora das alternativas rodoviária e ferroviária, essas duas, rodoviária e ferroviária, vão competir entre si para ver qual a modalidade vencedora. Isso daí também ainda veremos nas próximas aulas. Sabendo qual é a modalidade vencedora, teremos então aquela faixa de terreno contendo-a, que será levantada por aerofotogrametria, que nós também, a seguir, vamos fazer esse estudo. É um estudo, assim, esse estudo do voo aerofotogramétrico para fazer essa estrada, né, para produzir plantas na escala 1 para 2000, tem que ser um projeto de voo cuidadoso, que na ocasião eu vou conversar com vocês a respeito dele. Se você gostou dessa aula, dê seu ok, e se não está inscrito, inscreva-se e recomende aos seus amigos, para que este canal Antônio Vieira possa cada vez mais contribuir no processo ensino-aprendizagem.
Então, até a vista, pessoal.